Espanhol, bem-vindos a essa aula. A gente vai entender um pouquinho aí do que se trata. Vamos falar sobre o espanhol, o idioma espanhol. Bom, o espanhol é falado aí em 21 países. São eles aí 21 o número de países que tem o espanhol como língua oficial. Então, portanto, olha só a quantidade de país aí que fala o espanhol, tá? Então, realmente você vai ter muito lugar para ir, muita gente para se conectar e você vai poder utilizar em muitos países. Isso é muito, muito bacana. Bom, a gente tem alguns dados dentro dos Estados Unidos. Isso aqui é dados do censo de 2010, ele já está desatualizado. Porém, eu queria mostrar para vocês porque isso aqui é interessante, ó. Então, nos Estados Unidos, em Seattle, a gente tem 3,5 milhões de falantes de espanhol, tá? Não é de inglês, não. Isso aqui são dados falantes do idioma espanhol nos Estados Unidos, tá bom? Então, 3,5 milhões em Seattle, ou seja, Seattle, mais de 4 milhões em Los Angeles, 5,6 milhões em Washington, 9,5 milhões de falantes em Chicago, 19 milhões de falantes de espanhol, do idioma espanhol, em Nova York, 70% da população é fluente em espanhol em Miami, maioria fluente, então, em Texas, fronteira com o México, entre outros. Olha só quanto dado bacana, até dentro dos Estados Unidos. Tem locais que eles falam até mais espanhol do que o próprio inglês. Bom, agora vamos falar um pouquinho de acentos, né? O que é acento? Acento é o nosso sotaque, tá? Então, acentos é o sotaque, a pronúncia. Escolha o seu. A gente vai ver isso agora. Bom, vamos falar sobre acentos então. Aqui, por exemplo, essa palavrinha aqui, ela se traduz como eu, tá? Mas em cada país isso aqui vai ser ligeiramente diferente. Tem alguns países que eles usam esse Y aqui, ó, esse Y, somente o Y, tá? Vamos focar no Y aqui. O Y ele tem som de I, tem som, em alguns países tem de som de DJ, como se eu fosse pronunciar como se fosse um DJ, então como se fosse um Jo. Alguns países pode ter um som de J, como o som de show, e mais puxadinho um pouquinho pode ser ainda show. J e X, eles são bem parecidos, tá? Isso aqui é quase a mesma coisa. Jo e Xô, tá? Então, Jo de Jô Soares, Jo e Xô de Xô, né? Beleza, então se eu usar o som, a pronúncia do som de I, eu falaria isso aqui, Yo. Se eu usasse esse sotaque aqui, essa outra pronúncia com som de DJ, né? A minha pronúncia do Y, eu falaria Jo. Agora, se a minha pronúncia do Y fosse uma pronúncia de J, eu falaria Jo. E se fosse mais puxado ainda com som de X, eu falaria Xô. Todas essas quatro pronúncias são as que são utilizadas hoje em dia em países diferentes. Então, por exemplo, esse show aqui a gente pode ver mais no Uruguai, na Argentina, especificamente na parte de Buenos Aires, né? Joe a gente vai ver mais no México, esse aqui na Espanha, yo. Então você vai ter essas diferenças de acordo com o país. Um país vai puxar mais para um lado, vai puxar para o outro. Você tem que escolher um. Não tem jeito. A gente vai escolher um. Pode mudar no meio do caminho? Pode. A gente pode começar falando assim, depois mudar para cá ou mudar para cá. Mas você vai definir isso aí de acordo com os seus estudos, ok? Bom, então é assim que funciona. A gente escolhe uma pronúncia, tá? Se você está na dúvida, meu Deus, Thales, eu não sei qual escolher. Escolha essa daqui, com som de I. Por quê? Porque é a mais aceitável, é uma das mais neutras. É usada no Peru também, na Espanha. É uma das pronúncias mais neutras, é como se fosse o I. Então a gente usa esse Y aqui com som de I e fica yo. Mas se você quiser usar com essa daqui, Jo, pode usar essa, Show, ou essa daqui, Show, né? Aqui é Jo e aqui é Show. Ok? Bom, depende do país que você está mais interessado. Busca como é que as pessoas falam no seu país, né? Veja vídeos, né? Busque saber como é a pronúncia do país que você gosta, que você quer falar. E pronto, tá? Uma vez que você escolheu uma dessas quatro pronúncias, tenta se manter sempre com a mesma, tá? A não ser que chegue um tempo que você mude e queira mudar, né? Aí você troca essa pronúncia. Beleza. Bacana. Entendemos aí sobre as quatro
pronúncias, isso é muito legal. Bom, então aqui a gente tem algumas frasezinhas, então eu posso ler isso aqui desse jeito, ó. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Então, eu tenho fome. Se eu traduzir literalmente, né? Mas em português a gente fala eu estou com fome. Poderia falar yo tengo hambre? Poderia. Poderia falar yo tengo hambre? Poderia também. Uma pronúncia mais do México, né? Tanto faz. Algum momento atrás eu falava yo tengo hambre. Hoje eu já tendo a pronunciar com o som de i. Yo tengo hambre, certo? Porém, quando eu vou para Argentina, eu tento falar igual eles falam, então eu falo show, né? Então, próxima frase. Eso es lo que yo creo. Falei com som de yo. Mas se eu estivesse na Argentina, por exemplo, eu falaria Eso es lo que yo creo. Porque todo mundo tá falando assim, né? Eu já fui 2 vezes a Buenos Aires. Provavelmente eu vou voltar e vou falar de novo como eles falam lá, nos locais, tá bom? Bom, beleza, próxima frase. Então, isso é lo que eu creo. Isso é o que eu acho, né? Próxima frase. Por lo menos yo tenía razón. Por lo menos yo tenía razón. Yo, você pode usar yo ou qualquer outra pronúncia que você queira. Então, por lo menos yo tenía razón. Ok? Perfeito. Então, passamos aí para o próximo slide. Vamos lá. Acá. Yo soy un hombre decente. Yo soy un hombre decente. Trocando a pronúncia agora, mais para do Uruguai e Argentina. Yo soy un hombre decente. Yo tengo deberes que cumplir. Agora uma pronúncia mais do México. Yo tengo deberes que cumplir. E agora, como se fosse um pouquinho mais do som do J, né? Não tanto do X, agora mais do J. Mi padre e yo comenzamos a practicar la meditación. Uma vez mais. Mi padre y yo comenzamos a practicar la meditación. Ok. Outra pronúncia agora que a gente está vendo aqui na sua tela é a pronúncia dos 2 L's, tá? Isso aqui são 2 L's seguidos. Quando a gente vê esses 2 L's seguidos, é o mesmo som do Y, tá? Mesmo som do Y. Então, ou eu vou pronunciar esses 2 L's com o som de I, DJ, J ou X. Ué, Thales, mas você pronuncia o Y e os 2 L's da mesma forma? Sim, exatamente. A gente vai pronunciar o L e o Y da mesma forma. Então, se você pronuncia com som de I, provavelmente você vai pronunciar os 2 L's com som de I também. Se você pronuncia o Y com som de DJ, provavelmente você vai pronunciar os 2 L's com som de DJ também. Provavelmente. E assim por diante. Se quer usar o X no som dos 2 L's, você pode usar X, né, com esse som também. Vamos ver alguns exemplos agora. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho na tela, né, a gente está vendo aqui, ó. Bom, a gente tem 1, 2, 3, 4 pronúncias. Então, uma vai ser com som de I, DJ, J e X, como a gente já aprendeu. Beleza? Então, vamos lá. Me llamo Maria. Me llamo Maria. Uma pronúncia mais de I. Então, eu vou pronunciar os 2 L's com som de I. Me llamo Maria. Me llamo Maria. Então, aqui uma pronúncia de DJ, né? Me llamo Maria. Me chamo Maria. Me chamo Maria. Ou me chamo Maria. Um pouco mais forçado esse X, né? Me chamo Maria. Pronúncia mais comum, típica aí de ser encontrada em Buenos Aires, Argentina. Ok? Bom, passando para o próximo slide, a gente tem aqui. Então, portanto, yo me llamo Maria, do jeito que você quer pronunciar. Yo me llamo Maria. Yo me chamo Maria. E yo me chamo Maria. Chamo e chamo, o X e o J nesse caso, ele é quase a mesma coisa, se não a mesma coisa, tá? Ella se llama Márcia, ou ella se llama Márcia, ou
Ella se chama Márcia. Rua, a palavra rua, ela tem dois L's também. Então a gente fala la calle está cerrada. Ou la calle está cerrada. Ou finalmente, la calle está cerrada. Todas as pronúncias são certas, né? Você vai trocar entre uma e outra. Não, você não vai trocar entre uma e outra. Você vai aprender, vai praticar e depois você vai escolher uma pronúncia qual é melhor para você, ok? Perfeito, então temos mais algumas frasezinhas aqui. Recebi uma chamada de um cliente. Desculpen, la naturaleza me llama. Né? Esse me llama significa que a natureza me chama, né? Ou seja, vai no banheiro. A pessoa vai no banheiro. Quando a pessoa fala isso, porque ela vai no banheiro, beleza? Poderia falar llamada, chamada, chamada. Aqui a natureza me llama, me chama, me chama. E a última frase aqui. Tienen la osadía de llamarse profesionales. Tienen la osadía de llamarse profesionales. Então, acho que agora ficou mais claro para você essa pronúncia que você pode trocar e utilizar a pronúncia, escolher a pronúncia para você. Beleza. Então, seguimos aqui com agora o som do V. O V, ele pode ser um som mais de B e um som mais de V. Esse V aqui que a gente tem, tá? E geralmente ele é no meio, é entre o som de B e o som de V, tá? Então ele não é nem tanto V, alguns países pode ser mais próximo do V, e não é nem tanto B, né? De bola, assim. Mas alguns países pode ser mais próximo do B, tá? Então, geralmente fica o som entre o meio, entre um B e um V, né? Por exemplo, vamos ver isso aqui, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem apúrate, vamos. Viu que eu não falo vamos e nem vamos. Não. Vamos é um between, é entre, né? Entre um V e um B, tá? Então, apúrate, né? Vamos, né? Rápido, vamos. Es duro, pero vale la pena. Es duro, pero vale la pena. Então, é difícil, mas vale a pena. Vale. Te costó muchísimo, ¿verdad? Né? Te costó muchísimo, ¿verdad? Então, te custou muito, ou seja, foi muito difícil para você. E esse verdade ou não é mesmo. ¿Verdad? ¿Verdad? Então, assim que a gente fala. Beleza, então aqui a gente teve o som do Y, né, que eu juntei com o O, daí ficou yo, jo, sho, né, esse O aqui, ele não faz parte da pronúncia, né, o O não muda, o O pronuncia O, mas ele tá junto aqui com o Y, né, então a gente fez o yo, o jo, né, os dois L's e o V, né, que é o B, né, entre um B e um V. Yo me llamo Daniel, ¿vale? Ou yo me llamo Daniel, ¿vale? Ou ainda, yo me chamo Daniel, ¿vale? Então, eu me chamo Daniel, ok? É isso que está dizendo aqui. Bom, aqui a gente tem a nossa amiga llama, né? Llama que a gente usa dois L's em espanhol para falar llama, tá? Então, perdão, vou ler de novo. Y yo me llamo llama. Soy la llama, ¿vale? Então, e eu me chamo Lhama, né? Sou a lhama, ok? Agora, se eu ler com som de J, né? Como se fosse. Y yo me llamo llama. Soy la llama, ¿vale? Agora o som de X. Y yo me chamo chama. Soy la chama, ¿vale? Veja a diferença de um som e outro. Normalmente, o mais aceito é o som do I. E o menos aceito, não deveria falar isso aqui, mas existe um menos aceito, tá? Muitos hispanos hablantes não gostam do som de X.
acham estranhíssimo. Muitos, não são todos. Alguns acham bonitos, até sexy, mas alguns não gostam. Muitos não gostam, tá? Bom, acabei de falar essa informação para vocês. Eu gosto de falar informação, as informações como a vida é, né? Como elas são. Então eu falei, tá? Enfim, essa é uma informação que ela é real, acontece, tá? Mas a gente não deve discriminar nenhum sotaque, nada disso, né? Enfim, isso aí vocês já sabem. Bom, seguimos. Então finalizamos essa parte de acentos, né? Acento, ou seja, é o sotaque, né? Espero que você tenha escolhido o seu acento nesse momento, né? Acento que eu digo é o sotaque, né? Acento, a gente fala em espanhol, né? Então, qual é tu acento? Como habla? Então, o acento é essa palavra para sotaque em espanhol, ok? Então, espero que você tenha escolhido um desses quatro aí, tanto para dois L's, quanto para o Y, quanto... o V, ele tem esse som aí, né? Entre o V e o B. Alguns países vai puxar mais pro V, alguns países vai mais puxar pro B, e é isso. Bom, agora eu queria falar sobre isso aqui. O espanhol é difícil? Vamos ver como é que a gente vai ver o espanhol. Porque se você acreditar que ele é difícil, de fato ele se torna difícil, tá bom? Se você pensa que ele não é difícil, poxa, você acredita que ele não é difícil. Então, com certeza absoluta, o seu aprendizado vai ser mais fácil. Mas a pergunta que fica: o espanhol é de fato difícil ou não? Bom, momento pergunte a Lhama. Olha só. Então vamos ver o que essa Lhama tá falando aqui pra gente, né? Finalmente chegou o meu momento. Então ela responde ali embaixo. Não. Línguas difíceis de se aprender são aquelas línguas que não pertencem à mesma família linguística. O espanhol não é uma língua difícil de se aprender, pois é da mesma família linguística que o português, o latim. Então, eles vêm da mesma família linguística, portanto, não são consideradas línguas difíceis de se aprender. Muito pelo contrário, elas têm muitas semelhanças. 80% do espanhol ou é igual ou é muito parecido ao português. Então, portanto, mandarim, japonês, finlandês e árabe são exemplos de línguas difíceis de se aprender, né? Para os brasileiros. Poxa, olha só que lhama esperta essa lhama aqui, hein? Essa lhama é realmente muito sabida dos idiomas, né? E ela finaliza aqui, então, portanto, se alguém vier lhe falar que o espanhol é complexo ou muito complexo de se aprender, desconfie. Olha só essa lhama dando essas dicas pra gente. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente viu aí as bases do espanhol, pronúncia, exemplos, para que você de fato possa falar o espanhol, pronunciar ele bem e entender de fato como funciona a língua, quantos países falam, quais são os países que falam e entender se o espanhol é difícil ou não de fato. Finalizamos essa aula, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.